Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes e espectadores do programa Lux Esotérica. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, dando continuidade aqui aos nossos estudos desde o dia 9 de setembro de 2009. Estamos aqui com vocês sempre que possível ao vivo, levando os temas da espiritualidade, sempre com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, a quem nós conclamamos aqueles que não conhecem ainda, visitem www.levir.com.br, desfrutem lá de centenas e centenas de textos e dezenas e dezenas de palestras, conferências sobre os mais diversos temas da espiritualidade, ouvintes. Mas no dia de hoje, segundo programa do ano de 2012, ontem confundi até o ano, confundi o 2012 com 2010, também estou com medo do 2012, mas estamos no segundo programa do ano de 2012, trazendo para vocês, ouvintes, aqui a temática das ciências e tradições ocultas. E hoje nós vamos ter um programa muito interessante aqui junto com vocês. Nós vamos falar de coisas que estão acontecendo no nosso planeta nesse instante. Acontece no planeta e acontece com cada um de nós, pois todos nós estamos conectados, ouvintes, uns com os outros, fazendo a grande unidade da vida. Isso é que é importante nós sempre frisarmos. Só existe no esoterismo, na teosofia, um único dogma, um único princípio que é completamente impossível de se esquecer, que é a unidade de todas as coisas, de todos os seres, de toda a vida. Ninguém está sozinho no mundo, ouvintes, e nós estamos aqui juntos para trazer esse estudo, sempre com o objetivo de esclarecer os nossos ouvintes e principalmente introduzi-los a temáticas realmente espirituais. E todos vocês, obviamente, sabem que esse ano de 2012 se fez realmente uma grande celeuma com relação a catástrofes aí, quem sabe até o fim do mundo, que poderia acontecer nesse ano. E realmente nós podemos constatar que está ocorrendo uma grande atividade solar, que muitos estão tentando fazer realmente como sempre, um estardalhaço com relação a essa atividade solar. O Sol está chegando ao ponto, dentro do seu ciclo de manifestação, que é conhecido como o solar máximo, que ocorre a cada 11 anos, exatamente entre 2012 e 2013. No nosso calendário, o Sol estará atingindo o ponto máximo da sua manifestação física, que tem o seu ciclo de 11 anos, que se manifesta também na presença de inúmeras manchas negras para aqueles que observam o telescópio, e o Sol, sempre tomando cuidado para não queimar a retina, mas o fato é que hoje o Sol ele é investigado das mais diversas formas e nas mais diversas frequências. E nesse mês de março, que tem sido, pelo menos desde o ano passado, quando aconteceu o tsunami no Japão, tem sido um mês fatídico. Então, no mesmo mês que há um ano atrás, nós vivenciamos o grande terremoto do Japão, que atingiu 9 pontos na escala Richter, praticamente o máximo daquela escala. E
nesse mês de março de 2012, nós estamos vendo grandes descargas de energia eletromagnética e de substância do plasma do Sol. Aqueles que estão me acompanhando também em vídeo estão aí vendo imagens desse processo que está sendo monitorado cientificamente. Não é como a especulação do calendário maia, né? Que ninguém nem sabe direito como traduzir os hieróglifos maias, quanto mais de que o calendário deles estaria prevendo alguma coisa para esse corrente ano. Mas o Sol físico, queridos amigos, amigas, ouvintes, ele é apenas uma parcela de um grande fenômeno consciente que acontece. O Sol, caros ouvintes, ele é, na verdade, quase que a totalidade do nosso sistema solar. 99% da matéria do nosso sistema solar está no Sol. Então, a sua atividade é muito importante para nós, porque nós estamos habitando apenas uma pequena crosta desse planeta, que nada mais é do que uma parcela muito diminuta que sobrou da formação do nosso Sol. E em absoluto, ouvintes, nós devemos temer essa atividade solar, porque se nós estamos vivos nesse momento, é porque nós nos alimentamos diariamente da energia solar. A cada alimento que nós consumimos, quer seja as plantas, as frutas, quer seja a carne dos animais, que por sua vez comeram plantas, se alimentaram dos produtos naturais, na verdade, os alimentos e a energia principal que nós consumimos fisicamente é, na verdade, a energia solar, que é, por assim dizer, o nosso pai energético. E a nossa mãe é a Terra. A Terra que nos provê este solo sagrado onde nós nos desenvolvemos, onde nós temos o nosso corpo. Mas, fundamentalmente, nós somos a natureza e a energia do Sol. É claro, ouvintes, se vocês estudarem o assunto, vocês vão perceber que realmente o Sol ele tem uma atividade dentro desse ciclo de 11 anos. A cada cerca de 150, 200 anos, há realmente grandes explosões solares que podem realmente causar problemas colaterais do nosso planeta, mas de forma alguma ele vai nos engolir com a labareda, com as labaredas de plasma extremamente quente ou com seus campos eletromagnéticos, porque a Terra fundamentalmente ela é uma parte indissociável do Sol. Então, estar consciente disso, ouvintes, é muito importante para a nossa vida espiritual, pois sabendo exatamente onde nós estamos e nos localizando no universo, nós vamos ter condições de lançar voo para o verdadeiro espaço, que é o espaço interior, o espaço espiritual, a derradeira, a última das fronteiras que todos nós temos que descobrir. A Terra, por sua vez, ouvintes, é, na verdade, algo muito tênue no seu equilíbrio. Aqueles que estão me acompanhando aí graficamente pela nossa transmissão da Ustream, vocês estão percebendo aí uma imagem da superfície da Terra. Aquilo que nós chamamos realmente de Terra, na verdade, é uma crosta superficial que tem cerca de 40 quilômetros de espessura, mas
a totalidade do nosso planeta, na verdade, é da natureza de um magma incandescente, na sua maior parte, e um núcleo metálico que praticamente é idêntico ao nosso Sol. Tem praticamente, inclusive, a mesma temperatura que a superfície do Sol. O núcleo da Terra tem cerca de 1.278 quilômetros, comparado aos 40 quilômetros da superfície onde estão todas as montanhas, todas as planícies, todos os oceanos. Ele é muito maior. E as camadas exteriores que compõem o nosso planeta, a camada do núcleo externo, que tem 2.200 quilômetros, e o manto, que é composto de matéria realmente extremamente quente, magmática, que tem 2.870 quilômetros de extensão. Então, observando essa imagem, vocês podem perceber, ouvintes, que realmente o nosso planeta, ele é uma reprodução, ele é o microcosmos do que é o nosso Sol, inclusive possuindo um campo eletromagnético que é totalmente advindo justamente da atividade do núcleo do nosso planeta, que é praticamente idêntico à atividade do Sol. Inclusive existe aquela teoria maluca da Terra oca, né? Que afirma que há um Sol dentro do nosso planeta, mas eles acham, aqueles que defendem essa teoria, que eu já estou chamando de maluca, porque hoje as pesquisas não permitem sequer elocubrar essa teoria. Mas essa teoria diz que há um Sol dentro do nosso planeta, mas que ele estaria numa cavidade oca, né? Que a Terra seria oca. Na verdade, o Sol realmente está lá dentro. O nosso núcleo do planeta Terra é idêntico ao Sol. Mas o fato, ouvintes, é que há todo o núcleo, existe o manto, existe toda aquela atividade vulcânica que não raro escapa para fora do nosso da superfície na forma dos vulcões e das erupções, que aliás são muito mais perigosas do que esse plasma que está vindo do Sol. Naturalmente que se uma grande quantidade de plasma do Sol atingir o nosso planeta, vai causar danos ao nosso incipiente sistema elétrico e eletromagnético e de telecomunicações na Terra. Inclusive, sábado, aqui no estúdio da Esotérica FM, nós tivemos aqui um exemplo claro disso. Por isso, despencou da atmosfera um raio aqui muito forte que caiu aqui nas proximidades e queimou aqui os modems, os roteadores, queimou até um no-break e até a minha televisão aqui que eu uso para monitorar aqui o que está acontecendo no mundo enquanto estou trabalhando no computador, queimou estando absolutamente desligada, apesar de que ela estava ligada no no-break. O no-break não suportou a descarga elétrica. E então as nossas telecomunicações, né? Parece que no ano de 1849 houve já um exemplo disso. Houve um grande prejuízo nas linhas telegráficas quando o planeta Terra recebeu uma grande descarga desse plasma solar que teve realmente uma atividade muito grande. Mas isso absolutamente não iria matar ninguém aqui de calor, ninguém ia ser acertado por raios cósmicos. Poderia e poderá, porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, causar danos aos satélites, às nossas telecomunicações,
podem haver até blackouts, né? Mas não que a humanidade vá sofrer um extermínio por causa dessa atividade. E tudo isso, ouvintes, estamos falando isso justamente para tirar realmente aquele aspecto, né, de medo, que é o que as pessoas que propagam essas ideias catastrofistas, o que elas realmente querem é que as pessoas tenham medo, que elas tenham pânico, porque para manipular a consciência das pessoas, o medo é a ferramenta mais utilizada, porque quando a pessoa tem medo, quando ela está aterrorizada, a pessoa não pensa, ela compra qualquer teoria que explique o que está acontecendo. Então se vende essa visão praticamente catastrofista, ou eu diria até terrorista, tentando colocar medo nas pessoas. E para nós compreendermos realmente o mundo do ocultismo, ao observar o mundo físico ao nosso redor, nós podemos chegar na conclusão idêntica, ouvintes, aqui chegaram os nossos antepassados, pois realmente o ser humano tem um tamanho insignificante dentro das coisas do nosso planeta. E nós vamos mostrar aqui para vocês, né, um gráfico que realmente está na página muito interessante da NASA, que é a Astronomy Picture of the Day. Foi feito ali um gráfico que mostra exatamente as dimensões das coisas no mundo, e através desse gráfico, que parte exatamente da nossa escala humana, nós vemos aí um desenho de um ser humano, é a escala dos metros, né? E se nós vamos descendo dentro dessa escala, nós vamos percebendo que, apesar de nós dizermos que nós conhecemos o mundo com a palma das nossas mãos, realmente não é isso que acontece. Pois se nós avançarmos no microcosmo, né, no mundo das coisas que tem alguns centímetros, né, nós vemos aí um círculo de 1 metro, e dentro dele nós temos uma bola de basquete, nós vemos um pássaro, vemos o tamanho de uma tela de computador, ou uma régua de 30 centímetros, né? Se nós vamos descendo dentro dessa escala, vendo o pássaro crescer, vamos vendo aí os animais menores, vemos um ovo de codorna, vemos um palito de fósforo, e tem no desenho, no gráfico, uma coisa muito interessante, que é a onda de micro-ondas que nós temos aí hoje, toda a cozinha moderna, há um forno de micro-ondas. Nós vemos aí vibrando a onda, é o tamanho real de uma onda de micro-onda, é realmente muito pequena, na razão de centímetros. E vemos aí uma minhoca se mexendo. Então essas coisas nós ainda enxergamos com os nossos sentidos. Vemos aí uma polegada quadrada, ou uma moeda de centavos, uma bolinha de gude. E se nós vamos descendo nessa escala, nós vamos vendo aí um grão de café, vemos uma semente de flor. Então o nosso olho já vai tendo dificuldade de enxergar essas coisas, como um grão de arroz, como uma pequena formiga, e daí em diante o nosso olho já não consegue mais distinguir as coisas. Quando chega no nível dos milímetros, nós temos aí a maior bactéria conhecida. Temos
os pequenos insetos que são praticamente invisíveis, que vivem inclusive sobre o nosso corpo e nós não os reconhecemos, como os ácaros, né? E temos aí um grão de areia, temos um pixel de televisão, né? A menor parte da imagem da televisão. Temos nesse grau microscópio a largura de um fio de cabelo, ou a largura de um óvulo humano. Então nós vemos como, ouvintes, próximo de nós estão coisas que existem aos bilhões, aos trilhões, e que nós sequer conseguimos enxergar, como coisas que estão dentro do nosso corpo, como uma célula do nosso sistema imunológico, ou como o núcleo de uma célula, como uma célula do nosso sangue, né? Ou uma mitocôndria, e nós vemos aí, surgem nesse nível dos décimos e centésimos de milímetro as ondas da luz vermelha ou da luz violeta, ou então o tamanho dos nossos cromossomos, e nós vamos penetrando dentro dessa escala dos bilionésimos de segundo, são 10 elevado a menos 6 metros, e nós chegamos então a penetrar nas menores estruturas vivas, né? As bactérias minúsculas que existem, e mesmo aquelas que estão dentro da perspectiva dos microscópios, como o vírus do HIV ou da hepatite B, e por aí vai. Ou então o nosso próprio DNA, que é a base de toda a vida, que está em todas as células vivas, e nenhum de nós jamais viu, mesmo que fosse um microscópio a olho nu, esse nosso DNA. E vemos aí como estruturas tão minúsculas existem dentro do nosso ser, até chegarmos na casa dos nanômetros, né? O tamanho nano, né? Que é dos milionésimos de milímetros, de bilionésimos, e chegamos ao tamanho dos menores átomos, né? Como em moléculas, né? O átomo de carbono, a molécula da água, que nós tanto dizemos dela. Nós vemos aí o hidrogênio cercado por duas moléculas de oxigênio, H2O. Nós sabemos a fórmula, mas nunca vimos isso. E se nós formos descendo dentro da estrutura do tamanho das coisas, chegamos ao Angstrom, vemos aí o átomo, ou como nós podemos visualizar o átomo de hidrogênio e o átomo de hélio, e vamos descendo cada vez mais dentro desse tamanho. Chegamos aí no tamanho da onda dos raios gama, e aí nós estamos em dimensões de tamanho tão pequenas que há nomes que nós nem conhecemos, como o picômetro, que é 10 elevado a menos 12 metros. É a trilionésima ou quadrilionésima parte de 1 milímetro. E temos aí os femtômetros, e chegamos então a ver o aglomerado do núcleo do urânio, ou do clorínio, ou um elétron. E assim vai, ouvintes, chegando até aquelas subpartículas que a ciência está procurando. Estão sendo investigados a existência dos quarks, ou então daquilo que constitui o quark,
as energias que existem dentro do núcleo dos componentes do átomo. E nenhum de nós jamais viu essas substâncias, como o neutrino, que é uma substância emitido pelas estrelas e tem uma massa tão pequena que ele passa por dentro do planeta. Milhões desses neutrinos estão passando por nós e nós não estamos percebendo. E isso ainda vai caminhando até chegar à menor coisa que se especula dentro da ciência. E essa escala, ouvintes, para nós está tão perto e, apesar disso, está tão longe, pois lá dentro de tudo isso existe o espaço que é chamado quântico, né? A dimensão de Planck, ou o funil quântico, aonde todas as coisas se dobram e aonde são criados todas as coisas. É uma escala de 10 a menos 35 metros. Então, ouvintes, num único átomo nós temos toda essa dimensão. Então nós vemos que dentro de nós existem universos que nós não percebemos. Mas se nós voltarmos ao nosso tamanho, voltarmos às nossas células, ao nosso DNA e ao tamanho de um ser humano, nós podemos até achar que nós temos uma importância nessa escala dos metros, mas se nós formos para cima dentro desse processo e formos vendo os animais que são gigantes perto de nós, como as baleias, ou como foram os dinossauros, como são as maiores árvores desse planeta, ou como é um avião, como é um campo de futebol, a Estátua da Liberdade, as maiores construções humanas como barcos enormes, o Titanic, as grandes pirâmides do Egito, ou como uma grande barragem. Então o ser humano vai desaparecendo dentro de um universo gigante que também é cheio de coisas gigantes, onde nós desaparecemos dentro dessa estrutura. Então a nossa importância praticamente desaparece, ouvintes, porque se nós enxergarmos o nosso planeta como um todo, e se nós enxergarmos juntos os outros planetas e a distribuição da Terra no nosso planeta, nós vemos o quão diminutos nós somos. E mesmo a nossa estrela comparada com as outras, o nosso Sol, ele é ínfimo comparado com outros sóis. Da mesma forma como o nosso planeta é pequeno comparado com outros planetas, como o gigante do sistema solar, que tem 400 e tantas vezes mais, um tamanho maior que a nossa Terra, que é Júpiter, e as estrelas que são muito maiores, como Sirius, que é 100 vezes maior que o nosso Sol, ou Régulus, Polos, que são maiores do que Sirius. As estrelas gigantes chegam a ser, hoje já se descobriu uma estrela que chega a ser milhões de vezes maior que o nosso Sol. E essas estrelas se juntam em conglomerados que nós chamamos então de galáxias. E as galáxias, ouvintes, que até o começo do século passado não se sabia da existência dessas estruturas, hoje nós sabemos que a nossa Via Láctea, ela tem, os últimos cálculos colocam de 200 a 400 bilhões de estrelas. Somente
na nossa galáxia. E hoje se sabe, ouvintes, que existem bilhões e bilhões de galáxias. Então nós perguntamos a vocês, o que realmente significa a nossa pequena, nossa ínfima vida, nós que somos, cada um de nós, entre os 7 bilhões de seres humanos que estamos aqui nesse planeta, nesse momento, comparado com esse tamanho desses aglomerados estelares. Então, para dentro do nível microscópio, como para cima, ouvintes, para o alto no nível macroscópico, nós temos que ter realmente a noção de que da relatividade de todas as coisas, que nós em absoluto não somos o centro de coisa alguma, que nós somos, na verdade, um microcosmos e temos que nos achar dentro desse processo e temos que viver a nossa vida em conjunto com todos os seres e conhecermos tanto o ínfimo quanto o superior, ouvintes, pois é nesse campo maravilhoso de manifestação que a vida está se desenvolvendo. Não importa o tamanho, o que importa é se nós conhecemos a nossa relação com o macro e com o microcosmo. E nunca considerando que os nossos problemas são mais importantes ou são os maiores do mundo, porque de forma alguma eles o são. Então, ouvintes, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa de hoje. Agradecendo muitíssimo aí a audiência daqueles que estão me ouvindo pela Rádio Esotérica FM, aqueles que estão me assistindo pelo canal da Ustream. Vamos fazer o nosso tradicional intervalo, convidando aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, para participarem desse trabalho, retornarem um pouco da energia que nós mandamos. Vocês podem se associar na Levir, contribuir para que esta e outras iniciativas permaneçam no ar na internet. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga,
Grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo aí a audiência de todos que nos acompanham ao vivo. Sempre aqui com o patrocínio, com o prestígio dos associados e simpatizantes da Levir. Nós sempre estamos aqui no nosso estúdio em São Paulo, transmitindo aí estudos da espiritualidade. E nessa nossa jornada de programas, a verdadeira odisseia, como disse um nosso outro amigo ouvinte associado da Levir, nós estamos trazendo as ciências e tradições ocultas. Mas primeiro nós estamos trabalhando exatamente o campo da manifestação, aonde nós estamos atuando, que é aqui o nosso corpo físico, que nós mal conhecemos o que acontece nele, e também o universo onde nós estamos. No nosso primeiro bloco nós estamos falando exatamente das energias solares, né? Que as pessoas estão realmente aí com muito medo do que pode acontecer se o Sol explodir ou levar realmente muita matéria, seu plasma, que é ejetado a temperaturas altíssimas e que poderia então atingir aqui o nosso planeta. Mas para nós esoteristas ouvintes, o que nos importa muito em relação ao Sol não é exatamente essa matéria física. E isso é muito importante para nós entendermos as ciências ocultas, é nós estarmos conscientes das energias que vêm do Sol. Nós sabemos que o Sol nos dá a vida física, porque através dos seus raios energizantes, nós temos o alimento que nos mantém, que causa a combustão no nosso corpo, pois as plantas conseguem fazer, já falei aqui inúmeras vezes, o verdadeiro milagre de capturar os fótons da luz solar e enfeixá-lo na molécula que nós usamos na nossa alimentação por meio exatamente da fotossíntese, né? As plantas verdes com a clorofila têm esse fenômeno que realmente permite que nós estejamos vivos aqui. Então, além dessa energia, desse calor, que na verdade é a atividade atômica que vem do Sol, além desses fótons, além desse plasma que o Sol emana no universo, ele emana 3 energias que nós podemos mencionar como sendo as energias esotéricas realmente do Sol, as energias espirituais, que eram conhecidas pelas tradições esotéricas do passado e que hoje vêm sendo cada vez mais divulgadas, né? Então a primeira dessas 3 energias, o que nós vamos abordar, falar aqui alguma coisa sobre ela, é o prana.
O prana, ouvintes, juntamente com as outras duas energias que nós vamos comentar, para nós uma das energias mais importantes, porque é aquilo que os hindus chamavam da vitalidade que vem do Sol. Então, dentro desse universo de energias invisíveis que nos circulam, quer sejam as energias físicas que nós não enxergamos, que os nossos sentidos não captam, né? Porque infelizmente a nossa percepção não é suficiente para captar o que realmente está à nossa volta. Nós sabemos que o ambiente ao nosso redor está cheio de energias que nós não percebemos. Então o prana, ele é muito importante porque ele vai se manifestar no campo energético do ser humano, o chamado duplo etérico. Então aqueles que estão me acompanhando aí no vídeo estão vendo aí uma parte da pesquisa do livro O Homem Visível e Invisível, de Charles Webster Leadbeater, onde nós estamos vendo no centro da imagem o homem físico com os seus 4 trilhões de células, que nós dizemos que conhecemos o nosso corpo como a palma da mão, mas nós não sabemos direito nem o número de células que estão aqui no nosso corpo físico, que estão aí circulando. Circula o sangue, circula a linfa, circula o oxigênio dentro das células vermelhas do nosso sangue, que oxigena todas as partes do nosso corpo, o nosso cérebro. Mas o que o esoterismo nos diz, ouvintes, e isso é importante para nós entendermos como funciona realmente o lado esotérico da vida, é que ao nosso redor existe um ovoide de energias. E a primeira dessas energias que tem relação direta conosco é o prana, pois dentro dessa aura azul que existe ao nosso redor, que hoje já é fotografado de uma maneira energética, né? Indireta, né? Pela fotografia Kirlian. Vocês vão ver aqui agora a fotografia Kirlian do meu polegar. Não estou mostrando a fotografia Kirlian de nenhuma outra pessoa. Essa fotografia Kirlian que eu estou mostrando aqui em vídeo. Me desculpem aqueles que estão apenas me ouvindo aí pela rádio, mas quem está vendo o meu programa está vendo aí as energias do meu polegar, que felizmente, segundo o Manuel lá de Mogi das Cruzes, grande irmão lá da loja teosófica Raimundo Seidel lá de Mogi das Cruzes, ele tirou a Kirlian do meu dedo, indicou que estava demonstrando uma pessoa saudável, pois tem aqui o azul, que é exatamente a energia positiva, e tem também o vermelho, que é a energia feminina ou negativa. E segundo a análise que ele fez da aura aqui, do duplo etérico que saiu na minha Kirlian, os filamentos, né? Essa disposição filamentosa aqui da fotografia, como a energia se dispôs na foto Kirlian do meu polegar, indica uma pessoa que tem muita concentração e que tem muita fixação nos assuntos que se trabalha, né? É óbvio que essa pessoa também pode ser um pouco nervosa, assim, né? De vez em quando ficar um pouco aperreada com as coisas. Então, se vocês um dia, caros ouvintes, quiserem ver as suas energias através de um trabalho científico,
procurem tirarem a sua própria fotografia Killian, que é obtida por um efeito indireto, é o efeito chamado corona, né? Que é o campo eletromagnético gerado juntamente por um campo elétrico. E aí, numa alta voltagem, ele impressiona o filme fotográfico e aí você tem exatamente uma impressão digital energética. E se vocês procurarem mais informações sobre a Killian, vocês vão descobrir exatamente que ela é uma chapa fotográfica desse corpo energético que Leadbeater tão bem descreveu no seu livro O Homem Visível e Invisível. Pois ao redor do ser humano existe essa chamada aura da saúde, que é composta do prana, exatamente a energia que vem do Sol, a primeira das energias esotéricas, por assim dizer, que vem do Sol, que entra no nosso corpo de várias formas. Pode entrar pelos alimentos, pelo que nós consumimos, mas principalmente entra no nosso corpo pela respiração. A respiração, que é a alimentação mais importante, pois nós podemos passar até alguns dias sem beber água, podemos passar vários e vários dias sem comer, mas não podemos passar mais do que alguns segundos, alguns minutos sem respirar, pois não adianta ter o combustível no corpo com o alimento se não houver o ar, o oxigênio, que é o comburente que vai permitir então que a combustão, que a vida se processe no nosso corpo. E junto com cada inspiração que nós fazemos, entra pelos nossos pulmões e vai para a região do baço, o chamado prana. Então uma pessoa saudável, ela tem cerca de 5 a 10 centímetros dessa energia azulada ao redor do corpo. E obviamente que todas as técnicas de cura, como o reiki, como a massagem energética, como os passes magnéticos que se dão nos centros espíritas ou nas casas de umbanda, ou então as bênçãos que os sacerdotes dão, fazendo as cruzes no ar ou sobre o corpo das pessoas, tudo isso manipula, na verdade, essa energia do prana, que os chineses chamavam de Qi, que há muitos nomes diferentes para essa energia, mas nós estamos adotando aqui esse nome, que é o nome que os hindus dão. Então essa energia do prana, que está ligada com o segundo aspecto, com o aspecto filho, com o aspecto consciência. Então o prana não existe só no plano físico, ele existe em todos os outros níveis da consciência também. E a segunda energia que vem do Sol, ouvintes, além do prana, existe também a Kundalini. Esse é um outro termo sânscrito que é bom nós explicarmos, né? Pois Kundalini significa a serpente enrolada na base das nossas colunas. Essa energia, ela provém não só do Sol, mas de uma forma, digamos assim, superior, mas também provê do Sol que existe dentro do núcleo do nosso planeta, que na verdade é uma parte remanescente do Sol quando se formou essa estrela que brilha no nosso sistema solar. Então a Kundalini, se o prana é uma energia ligada à saúde, ligada à vitalidade, a Kundalini é uma energia extremamente também importante para nós, mas tem uma outra função. Pois se o prana está ligado com o segundo aspecto,
que é a consciência, a conservação, a Kundalini ela é a criadora e a destruidora, né? Por isso que ela se diz dessa energia que ela é ligada com Shiva, ou seja, é uma energia que cria, e para se criar muitas vezes é preciso destruir, para se reformar é preciso revolver os escombros. Então no ser humano ela rege os processos de renovação celular, tá? E principalmente a nossa sexualidade. Por isso que ela está ali enroscadinha na base da nossa coluna, e muito se fala sobre, né, nas tradições esotéricas, no despertar da Kundalini, né? Mas o fato, ouvintes, é que a Kundalini ela já está, por assim dizer, desperta nas pessoas. Se ela não estivesse desperta, ela seria realmente... Então, se nós observarmos aí um ovoide da aura de uma pessoa, né? Aliás, uma pessoa bastante evoluída aqui, que nós pensamos nos quadros do livro O Homem Visível e Invisível, que aliás os nossos associados da Levir podem observar lá, estudar detidamente na nossa seção de membros. Mas na aura de uma pessoa normalmente se vê a Kundalini flutuando na região inferior, na região dos pés, ou na região das pernas, ou da pelvis do indivíduo, uma cor avermelhada intensa, que é responsável então por aquele acúmulo de energia da Kundalini, que obviamente dá aqueles impulsos que todos nós conhecemos, aquela força indômita da natureza que leva o ser humano a se reproduzir e perpetuar a espécie. Então, na maior parte das pessoas, a Kundalini ela atua nesse nível, no nível da regeneração física. Agora, as pessoas que desenvolvem os seus aspectos superiores, como é o caso aqui do indivíduo que nós estamos analisando aqui no nosso vídeo, né? Pois a Kundalini não serve apenas para o sexo, ouvintes. Ela pode vitalizar todas as outras regiões do nosso corpo e também da nossa consciência. Por isso é que muitas pessoas acham que é preciso despertar a Kundalini. Mas na verdade nós precisamos aprender a usar essa energia da Kundalini, porque ela é uma energia criativa. Então toda vez que nós fazemos alguma coisa criativa, nós iremos consumir essa energia que naturalmente está lá na base da coluna. Quer seja um trabalho intelectual, quer seja o estudo, quer seja um trabalho artístico, quer seja um trabalho puramente manual, ou de todas as ordens, tudo que é criativo, que é criatividade, na verdade, consome a Kundalini. Então, os artistas sabem muito bem disso, só que nós não devemos achar que nós somos dono dessa energia. Nós não somos donos nem do prana e nem da Kundalini. É uma energia cósmica que passa por nós. Então, os artistas relatam muito isso. Aqueles momentos de criatividade intensa, onde a pessoa se sente plena. Então, o indivíduo aqui da nossa aura, ele tem um amarelo muito intenso sobre a cabeça, tem até uma verdadeira coroa, né, de amarelo e de laranja. Isso significa que ele conseguiu transmutar o vermelho natural da Kundalini em intelecto. Ele consegue pensar, criar com a sua mente. Então essa energia movimenta muito as pessoas, né? E mais lá para frente nós vamos estudá-la mais detidamente. E a terceira energia, que provém do Sol, é mais difícil de se falar dela, que é o chamado Forrats.
Blavatsky comenta alguma coisa sobre Fohat, que está ligado com o primeiro aspecto, o aspecto pai da divindade. O Fohat, ele é a base, na verdade, de todas as outras energias. Então, nas comunicações mais internas sobre os mestres, se dizem que eles têm despertado não só a Kundalini, mas eles têm despertado o Fohat. O Fohat, que é a base do eletromagnetismo, da eletricidade, e é a energia que liga a ideação cósmica com a matéria. Então, por isso que ela está ligada com o primeiro aspecto. E nós, infelizmente, seres humanos, atualmente, praticamente não temos essa energia desenvolvida no nosso ser. E como nós estamos aqui apenas lançando esse conhecimento para a consideração dos nossos ouvintes, nós pedimos que vocês façam realmente a sua pesquisa a esse respeito, porque é um assunto muito, muito vasto, ouvintes, mas o mais importante é nós estarmos conscientes dessas energias, porque quando nós vemos, como nós vamos ver na sequência, né, uma animação que fala justamente, que mostra, né, aqueles que estão me vendo vão ter o privilégio de ver uma animação que mostra a energia telúrica da Kundalini justamente subindo pelas pernas do indivíduo, vivificando todo o corpo energético e subindo pela coluna. Há toda uma descrição na tradição do yoga do despertar dos centros ocultos do corpo humano, até que essa energia então atinja o coração, desperte os chakras da cabeça e finalmente a coroa, o chakra superior do ser humano, conectando então a consciência cósmica. É esse um objetivo último que nós devemos ter quando essas energias da Kundalini e do Fohat operarem realmente funcionalmente em todos nós. Nós também vamos atingir essa consciência cósmica que essa animação propõe. Mas não vai ser, ouvintes, simplesmente fazendo exercícios que são propostos aí. Infelizmente, muitas pessoas começam a estudar o assunto do Tantra e ouvem falar da tal da magia sexual e outras coisas que tal, e infelizmente não é simplesmente por exercícios físicos. Para desenvolver essas energias é preciso desenvolver a consciência interior, é preciso desenvolver a moral, o caráter e principalmente aqueles aspectos que tantas vezes são negligenciados, como a própria educação formal que desenvolve o intelecto, as matemáticas, a filosofia, a música, as artes em geral, ouvintes, elas vão abrindo a consciência para que então a criatividade da Kundalini possa não só vivificar os chakras inferiores, mas possa também vivificar os superiores, até que o homem começa então a se transformar em algo divino e começa a atrair as energias diretamente do Sol. Então, ouvintes, do Sol que nós começamos a falar no início desse programa, o Sol é a fonte de tudo e de todos e da nossa chispa divina. E nós precisamos estar conscientes das energias que vêm do Sol, que brilha lá fora, mas que brilha também aqui dentro. Mas, como sempre, o tempo urge, ouvintes. Está terminando aqui mais uma edição do programa Lux Esotérica, mas vamos continuar falando desses temas das ciências ocultas,
das tradições esotéricas, ocultas também, nos nossos próximos programas. Mas vou convidá-los ao encerramento do nosso programa com uma última vibração. Assim como nós iniciamos esse programa com uma vibração, eu convido a todos vocês, ouvintes, para nos unirmos pela última vez nessa noite. Vamos encerrar esse trabalho fechando os nossos olhos novamente, volvendo a nossa consciência para o nosso ser interno, sentindo uma vez mais o batimento cardíaco, e com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações a chispa divina que habita o centro do nosso ser. Que essa luz se propague pelo nosso corpo, iluminando todo o nosso ser, apaziguando, energizando, curando todo o nosso corpo. Visualizemos essa luz se expandindo para além da nossa natureza mortal, iluminando a nossa aura e o nosso redor. Que essa força ilumine os nossos caminhos, que nós trilhemos a nossa evolução, sempre iluminados pela luz que brilha, a chispa divina que irradia dentro dos nossos corações. Procuremos compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Terminou aqui mais um programa Lux Esotérica, mas vocês são meus convidados, ouvintes, para a próxima edição desse programa, continuando aqui a conduzir a tocha dessa luz nas noites aqui da nossa programação. Fiquem agora novamente com as músicas da nova era, sempre de uma forma interativa aqui na Esotérica FM, praticando com vocês os princípios da era de Aquário. Então aguardo vocês na próxima edição desse programa, nos despedindo, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardo vocês, ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.